O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom a todos que estão assistindo o canal Teshuvah Total, você que já está no canal acompanhando há mais tempo, seja muito bem-vindo. Você que descobriu esse canal recentemente, seja muito bem-vindo. Aproveite as discussões do chat, aproveite para perguntar nos comentários, mandar e-mail, enfim, sinta-se em casa neste canal que tem como objetivo estudar a Torá, praticar os ensinamentos do Eterno, guardar o Shabat em família. Todos aqui formamos uma grande família em Teshuvah, uma família em retorno ao Eterno. Então, acompanhe, faça essa caminhada conosco, abre o teu coração para que o Eterno, nesse Shabat maravilhoso, traga seus ensinamentos sobre você e que durante a próxima semana a tua vida, a vida dos teus familiares, dos teus entes queridos, seja repleto de shalom, da plenitude do Eterno sobre todos, né? Que só o Eterno pode nos trazer, nos regozijar em plenitude, nos trazendo alegria, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, felicidade que todos nós merecemos e recebemos do Eterno. Então, vamos nesta semana, nesse Shabat maravilhoso, né? Esse Shabat que vínhamos esperando desde o último, né? Sempre que acaba o Shabat, a gente já espera pelo próximo para poder continuar aprendendo as palavras do Eterno, para poder descansar, para poder se recuperar, para poder crescer na luz do nosso Criador. Então, nessa semana nós vamos finalizar o livro de Bamidbar, o Sefer Bamidbar, o livro de Números, né, como é conhecido, livro de Números. E nessa semana, então, nós estudaremos duas porções. E Mitche Hashem, a gente consiga finalizar essas duas porções. São duas porções bastante grandes. Nós faremos aqui um resumo, abordaremos alguns temas. Não é possível, não será possível abordar todo o assunto, porque o tempo é curto, mas você certamente já estudou a porção, já leu a porção, já sabe do que se trata. Nós vamos apenas trazer alguns detalhes, análises que consideramos mais apropriadas para esse momento, e você pode procurar no canal, nas playlists dos anos anteriores, e estudar as porções com os outros morim para poder ter todo o texto mais aprofundado. Nós temos algumas porções que nos anos comuns elas são tratadas em conjunto e por isso o tempo fica mais curto, mas você pode estudar durante a semana, pode estudar com sua família, com seus amigos, enfim, nada impede que você estude sozinho essas porções para tirar dela todos os ensinamentos, né? E nós temos também aqui no canal muitos outros estudos que abordam essa porção. Por exemplo, nós amanhã faremos o estudo da porção Maceei, a última porção, os estágios, né, os 42 estágios. Nós temos aqui no canal uma playlist que só trata dos 42 estágios da Teshuvah. Então, são vários vídeos, né, são muitas horas de gravação falando simplesmente dos 42 estágios, dando detalhes históricos, dando detalhes que nós não temos condição de abordar aqui no estudo da Parashá Shavua. O estudo da Parashá Shavua é apenas um resumo, né, um resumo em poucas horas do tema a ser tratado. Mas, mesmo nessas poucas horas, se a gente abrir o coração, a gente vai ouvir a palavra do Eterno, a gente vai aprender muito com
os ensinamentos que ele nos traz. Então, abra o teu coração para que ele fale ao teu coração as palavras que que ele nos traz nessa porção, os ensinamentos que ele nos traz nessa porção, e leve esses ensinamentos para o teu dia a dia. Não adianta a gente estudar no Shabat a porção da semana, a gente estudar a Torá na semana, o trecho da semana, e na manhã, né, nos outros dias, a gente não praticá-los. A gente tem que aprender e colocar imediatamente em prática. A Torá é um livro prático, é um livro de usar no dia a dia. Você tem que praticar esses ensinamentos todos os dias da tua vida, né? Por quê? Porque a Torá não é só uma narrativa de algo que aconteceu há 3.300 anos. A Torá é um livro para o nosso dia a dia. A gente tem que se colocar lá no deserto junto com Moshe, enfrentando todas aquelas situações, porque todas aquelas situações elas são aplicadas ao ser humano em qualquer época da sua vida. Então, faça isso, pratique a Torá todos os dias. E no caso de dúvidas, pare e releia o texto, né? Ouça uma gravação novamente, ouça com outro morim, são vários morim aqui para trazer para você os ensinamentos com várias visões diferentes, porque cada um tem uma experiência de vida, né? Cada um tem uma forma de transmitir o ensinamento, e alguns transmitem de uma maneira mais adequada a você. Então, abra o teu coração e vamos aí ao estudo, né? Ao estudo desse livro, que eu coloquei hoje essa porção com o título Não Vote, né? Não Prometa, porque é um tema que vai ser bastante discutido hoje, né? É um tema que é muito controverso, que as pessoas se afastam, as pessoas se esquecem, né? E acabam prometendo coisas que não deveriam prometer, votando, fazendo votos, não votando num candidato, não é um voto num candidato, que é, no fundo, o que é tratado aqui, mas é o fazer um voto, fazer uma promessa, adquirir uma dívida que muitas vezes não se tem condição de pagar. Então, abra a tua Torá, abra o teu Sefer Torá no livro de Bamidbar, né? E vamos à porção Matot, né? Porção Matot, que está no capítulo 30 do livro de Bamidbar. Matot significa tribos, né? Plural de Matê. Matê é tribo, ou vara também, né? Lembra da porção Shemot, quando o Eterno pergunta para Moshe, o que é isso na sua mão, né? Lá na frente da sarça ardente ainda, Moshe ainda desconfiado de que ele poderia fazer alguma coisa, o Eterno pergunta, o que é isso na sua mão? E ele fala, é uma vara, então jogue-a no chão, e aí ela se transforma em uma nahash, né? E numa cobra, e aí nós temos todo o desenrolar da porção Shemot. Então, Matot plural, seriam varas ou seriam tribos. Por quê? Porque a vara é usada pelo pastor para conduzir as ovelhas, né, para conduzir o seu rebanho. E a tribo, ela é também aquela que conduz as pessoas que estão dentro da tribo para uma direção. Então, hoje, até o dia de hoje, nós temos muitas tribos, né? A gente tem tribos que se ajuntam por vários tipos de escolhas, né? Sejam profissionais, sejam por diversão, seja por forma de vida. Então nós temos a tribo dos hippies, várias tribos aí no nosso mundo, os jovens se reúnem em tribos, né? Então são essas tribos que nós vamos tratar aqui, as várias tribos que nós temos hoje e que naquele momento em que eles estavam próximos a atravessar o Iardém, já estavam
na planície do Moabe, eles, então, as tribos vão se manifestar, vão ser catalogadas, vai se falar sobre essas tribos e vai se passar com orientações para todas as tribos. Então nós temos aqui, iniciando esse texto. Vaidaber Moshe el Rosh. Vaidaber Moshe el Raché. Raché é a palavra Rosh, no plural com essa iúde aqui. Raché falou Moshe para os cabeças, os líderes, aqueles que conduzem as Hamatot, as tribos. Daqui vem o título da porção, Hamatot, as tribos. Li Binei Israel, dos filhos de Israel, Lemor, dizendo: Ze Hadavar, eis a palavra, Davar, a palavra, Asher Sivá Adonai, que nos ordena Adonai, que ordena Adonai. Então, essas são as palavras que Moshe ouviu do Eterno e vai repassar para as pessoas, vai passar para todos os líderes, e esses líderes vão então passar para todas as tribos. Ish ki idor neder ladonai. Um homem que fizer um voto neder para Adonai. Um homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que faça um voto para o Eterno. Ou Ri Shavá Shevuá Lesor Isar al Nafsho Lo Yahel de Varou Kehol Ha Yotse Mifif e Assé. Então, todo homem que fizer um voto para Adonai, para o Eterno, ou jurar um juramento, fizer um juramento para obrigar a sua alma. O que é um juramento que obriga a sua alma? É um juramento que a pessoa faz como se ela fosse se abster de alguma coisa. Olha, eu prometo que eu não vou mais comer camarão, por exemplo. Faz um voto lá de que eu não vou comer mais camarão. Isso é um voto que ela está se abstendo de comer esse alimento que não é kasher. Então, ela está se abstendo disso. Ou então, quando a gente teve na porção Nassô, na porção Nassô nós vimos a situação do Nazireu, a situação do Nazireu, que ele se comprometia, ele se obrigava na sua alma a se abster de qualquer produto da uva. Nós vimos o caso de Shinshon, que Shinshon, a sua mãe fez um voto que ele seria um nazireu, ele não comeria nada de uva, ele não cortaria o cabelo, ele não faria um monte de coisas que no final ele acabou descumprindo todos esses votos, Ele se embriagava, ele fez muitas coisas que estavam contrárias a esse voto. Então, um voto para o Eterno, ou um juramento sobre a sua própria alma, ou seja, que ele não vá fazer alguma coisa. Então diz mais: não poderá violar sua palavra, não poderá violar sua palavra, sua davar, davar, devarou a sua palavra, conforme tudo o que saiu da sua boca fará, praticará. Então qualquer voto, qualquer promessa que seja para o Eterno, a pessoa tem que cumprir, mas que seja para o Eterno, só não, que seja para o Eterno
e para a própria pessoa. E para as outras pessoas não precisa? Precisa também, né? Quando você fala que é um voto para o eterno, você está dizendo que todas as pessoas estão incluídas nessa relação. Por quê? Porque o teu próximo é o eterno na presença, na forma do teu próximo. É o eterno que fez o teu próximo, o eterno criou o teu próximo. Tudo que está à tua volta foi criado pelo eterno. Então, quando você fizer um voto a qualquer pessoa, você está fazendo um voto ao eterno. Não é simplesmente fazer, ó Adonai, eu consigo conseguir isso, eu prometo tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas é para o teu próximo também. E esse verso aqui, né, esse verso aqui tem um significado muito grande. Como todos os versos da Torá, não existe na Torá um verso mais importante do que o outro, né? As próprias 10 palavras, eles têm um peso igual esse aqui, porque toda palavra da Torá tem um peso, né? Tem o peso do ensinamento do Eterno. Tudo o que está na Torá é um ensinamento do Eterno e não tem um que seja mais prioritário do que o outro, né? Mas tem alguns que são deturpados, tem alguns que, aqueles ímpios que estudam a Torá e falam, olha, isso aqui a gente tem que lutar contra, porque isso aqui vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar o nosso enriquecimento, vai atrapalhar o nosso poder sobre os povos, então nós temos que fazer com que isso aqui não seja obedecido. E aí, fizeram isso com o Shabat, fizeram isso com o alimento adequado, né, o alimento que o Eterno diz para não comermos, né, não comer o alimento não adequado, e aí esses povos fizeram que esses líderes, esses ímpios fizeram o quê? Fizeram com que isso ficasse mascarado e que isso fosse dito para todos, que pode se fazer sim, não tem problema nenhum, né? Já mudou tudo, já está tudo diferente, e nós vemos que não é assim, né? Isso não é dessa maneira. O que o Eterno colocou, ele nunca revogou, ele nunca voltou atrás, ele nunca mudou a sua palavra. Então aqueles que dizem que mudou estão, na verdade, cometendo aí um crime inafiançável, digamos assim, né? E vão se ver, né? Vão prestar contas ao Eterno. E esse verso é um dos versos que as pessoas mais esquecem, né? Assim como nós tivemos na porção Kedoshim, no capítulo 19 do livro de Vaikra, quando a gente viu no capítulo 19, verso 18, uma frasezinha singela ali, perdida praticamente, né? E amarás a teu próximo como a ti mesmo. As pessoas não deram atenção a uma frasezinha, está dizendo, né? Não vamos levar em consideração, mas aí Yeshua veio, né? E nos trouxe essa frase explicada, mostrou, detalhou, apresentou para todos, discutiu isso, mostrou que essa frase era importante. Aí as pessoas falam assim, Yeshua criou essa frase, Yeshua é que nos trouxe esse ensinamento. Na verdade, ele não trouxe ensinamento novo, ele trouxe simplesmente uma prática da Torá, uma planificação da Torá como ninguém trouxe antes e nem depois. Então, ele simplesmente falou o que está escrito na Torá. E ele fala também sobre essa parte do juramento no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, ele repete aqui a questão de se fizer um juramento, não se atrase, né? Não se atrase em cumprir tudo aquilo que você prometeu. Né? E como que a gente, no mundo atual, a gente burla esse mandamento, né? Porque esse aqui é um dos mandamentos da Torá, né? Que a gente burla desde pequenininho, né? Que a gente aprende a ser contrário a isso desde pequenininho. Imagina a situação lá de uma criança pequena ainda, 2, 3 aninhos, né? Aquela fase que a criança come tudo que a mãe coloca na frente e depois ela começa
a ser seletivo, não gosto disso, não quero aquilo outro, né? E aí a mãe faz o seguinte, né, para fazer com que a criança coma, porque ela precisa se alimentar. A mãe fala assim: se você comer, você vai ganhar sorvete de sobremesa. Aí, pronto, né? Esse é uma forma singela de ir contrário a essa promessa, a esse verso. Por quê? Porque se a criança comer e receber e ganhar o sorvete, o que vai acontecer? Ela vai começar a desenvolver dentro dela o seguinte pensamento: tudo que eu quiser na vida eu vou fazer se ganhar algo em troca. Tudo que mandarem eu vou fazer se tiver algo em troca, né? Ou seja, ela só vai cumprir as suas obrigações se ganhar algo em troca, né? Ela pode desenvolver esse pensamento. Ou então, vamos supor que não tenha sorvete. A mãe viu lá, prometeu um sorvete e quando foi ver não tinha sorvete. Aí a criança chora, esperneia, faz pirraça, né? Quer o sorvete e não ganha sorvete. Então ela vai desenvolver o seguinte raciocínio: esse negócio de promessa é uma balela, você promete e não cumpre, nada acontece, porque nada vai acontecer se a mãe não der o sorvete a ele. Ele vai ficar irritado, vai ficar bravo, mas ele vai, durante a sua vida, desenvolver esse hábito de prometer e não cumprir. Então, quando a gente promete na mais tenridade para as crianças alguma coisa, né, a gente começa a despertar, né, esse sentimento. Então nós temos que trabalhar, lógico, junto com as crianças, de uma maneira que ela coma sem ter promessa envolvida, que ela faça as coisas sem ter promessa envolvida. E isso se alastra pela vida toda. Então a maioria das pessoas promete o tempo todo as pessoas prometem qualquer coisa, né? Qualquer coisa promete, e isso afeta o relacionamento das pessoas, isso afeta a confiança das pessoas. Uma pessoa que promete qualquer coisa e não cumpre, ela não vai ser mais de confiança, as pessoas não terão mais confiança nela, né? Então isso leva a uma desconfiança do ser humano, a uma desconfiança sobre a humanidade, a uma desconfiança sobre a criação do Eterno, né? Vamos finalizar na criação do Eterno, porque se o homem foi criado pelo Eterno e o homem não é digno de confiança, o seu Criador passa a ser não ser digno de confiança. É assim que as pessoas acabam desenvolvendo a sua relação com a promessa. Então, quando você fizer um voto, né? Quando você fizer um voto, você tem que, né? Você tem que cumprir aquele voto o mais rápido possível, né? O mais rápido possível você tem que cumprir esse voto, porque senão você ficará com uma dívida, você vai ficar com um compromisso não assumido. Então não devemos, né, não devemos assumir nenhum voto, não devemos assumir nenhuma relação em que nós prometemos algo para alguém, né, e não cumprimos com aquilo que prometemos. Então, quando a gente faz um voto, a gente está assumindo uma carga sobre nós, né? Eu não tenho problema nenhum com ninguém, mas aí eu prometi para fulano que vou fazer isso, isso, isso. Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudá-lo, vou dar 10% para ele, e aí vai que eu ganho na loteria, depois eu começo a pensar assim: poxa, mas 10% é muito, né? E se eu prometi, ele já está pensando: poxa, o cara ganhou, né? Ele ganhou X, vai me dar 0,1x, é muito dinheiro. Aí já promete para outro também alguma coisa, e aí quando você não dá aquilo, você fala: é muito, vou te dar metade, vou te dar menos, não vou te dar nada. A pessoa vai desconfiar de você, você vai perder a confiança que ela tinha em você, e você vai ficar em débito para toda a vida, não com ela somente, mas com o Eterno, porque quando você prometeu a ela, você prometeu ao Eterno, né? Quem promete para qualquer coisa está prometendo sempre para o Eterno. Então, isso
a gente tem que sempre ter em mente, né? Qualquer promessa é uma promessa feita ao Eterno. Então essa carga que a gente assume é uma carga que nós temos que carregar, é uma carga que vai ficar nas nossas costas, é uma carga que nós temos que andar com ela, mesmo que a gente esqueça, né? Porque muitas vezes a gente esquece da promessa que fez, mas ela está lá pesando nas tuas costas. Em algum momento ela vai incomodar, ela vai ser cobrada. Por isso que nós temos aqui a palavra neder, né? Essa palavra neder, voto, neder, tem a gemátria 204 e 50, 254. Né? 254 é o valor da gemátria da palavra voto, né? Neder. E a outra palavra que tem a mesma gemátria, que pode ser substituída então, é Hamor, jumento. Né? 200 mais 6 mais 40 mais 8, 254 também. Então não é à toa, né? Não é à toa que essas palavras têm a mesma gemátria. Por que é um jumento? O jumento é um animal que é um animal dócil, um animal tranquilo, né? Mas é um animal que a gente chama assim, um animal meio bobo, né? Você põe a carga nele e ele carrega aquela carga. Ele não se preocupa, ele bota aquilo ali, se ele não estrebuchar, se a carga não for muito pesada, se ele aguentar aquela carga, ele vai carregando aquela carga e não vai parar nunca, né? Ele vai carregar aquilo para todo sempre. Então, aquele que faz uma promessa, aquele que faz um neder, aquele que promete alguma coisa, ele é, na verdade, um jumento carregando uma carga. Né? Não num modo depreciativo que a gente usa na nossa língua um jumento como sendo uma pessoa imbecil, boba, né? Mas justamente aquela que pode ser abusada, que ela não vai reagir, mas é justamente por esse mesmo fato, né? Ela carrega uma carga e ela não reage contra aquilo. Então, quando você assume, quando você faz um juramento, quando você faz uma promessa, você está assumindo essa carga, você está assumindo esse compromisso, você está colocando um peso nas suas costas que você certamente não vai ter condição, né, não vai ter condição de se desfazer dele tão cedo. Então, é muito importante que você se livre dessa carga. Na verdade, não que se livre da carga, que não assuma essa carga, né? Porque o jumento ele carrega a carga que colocaram nas costas dele, não tem como se livrar dela. Então, qual é a única maneira que ele tem? É não deixar colocar carga nas suas costas. Então, o que a gente tem que fazer? Não assumir esse compromisso, não prometa. Né? Se você não prometer, não tem problema nenhum. Né? Eu vou ganhar na loteria, eu vou ficar com o dinheiro todo para mim. Ótimo. Isso não é egoísmo, isso não é ganância, isso não é nada. Se você joga, acha que vai ganhar jogando, né? Joga, mas não prometa nada para ninguém. O dia que você ganhar, né? Se você tiver a sorte de ganhar, você faz com o dinheiro que você quiser. Né? A Torá, ela não obriga a gente a nada. Se você quer fazer de tzedakah, que você faça de coração. Né? Não precisa fazer de tzedakah se você não quiser. Porque o Moré Renato, o Moré Raimson falou que eu tenho que fazer de tzedakah, eu vou fazer. Não, eu não mandei ninguém fazer de tzedakah. Né? Se você ouviu isso, não ouviu aqui no canal Teshuvah Total. O canal Teshuvah Total sempre ensinou o seguinte, né? Se você quer fazer, que seja de coração. Se você encontrar uma pessoa necessitada, né, e quiser cumprir a Torá, ajudá-la de coração, conforme a Torá nos ensina, você ajuda, você não é obrigado a fazer de tzedakah. Né? Você não vai ajudar a pessoa que tem necessidade porque espera como a criança lá, né, porque espera algo em troca. Eu vou comer tudo porque eu vou ganhar um sorvete na sobremesa. Eu vou fazer de tzedakah porque o Eterno vai olhar por mim e vai me dar um pedacinho do céu lá para eu morar. Não é assim que funciona. Né? O Eterno sabe quando você promete algo de coração, quando você faz
uma tzedakah de coração, quando você ajuda de coração, sem esperar nada em troca, e quando você faz esperando, né? Esperando que venha algo um prêmio para você. Então, você quer ajudar alguém? Ajuda. Tem dinheiro para ajudar? Ajuda. Ah, mas não tenho dinheiro, eu tenho minha força de trabalho, eu tenho como ajudar contando uma piada para a pessoa que está triste se alegrar. Ótimo, mas sem prometer, meu amigo, faz o seguinte, vai lá em casa amanhã, eu vou te contar uma piada para você morrer de rir e sair dessa depressão que você está. Não é assim que funciona, né? Você faz aquilo que está no teu coração, né? Não sem prometer nada, não prometa nada, não diga que vai distribuir, né? Não faça que nem uma história que eu ouvi uma vez do sujeito que fala para o outro assim, se você tivesse 10 fazendas, você me dava uma, e o outro fala, claro, daria uma para você sem problema. E se você tiver 3 camisas, você me dá uma? Ele falou, não dou não. Mas por quê? Você me dá uma fazenda e não me dá uma camisa? Falo, porque camisa eu tenho 3, né? Então aquela pessoa que não quer dar, né? Não quer dar aquilo que está sobrando para ela, nem aquilo que ela pode se desfazer. Ela dá o que ela não tem, né? Então quando você fala, se eu ganhar na loteria, eu vou dar 10% para o outro, é porque você não acredita que vai ganhar. Mais um dia, né? Quem sabe, né? Quem sabe você ganha, e aí você se comprometeu, você tem que cumprir aquilo, toda a palavra que saiu da tua boca, né? Como nos diz aqui essa frase, não poderá violar a sua palavra, conforme tudo o que saiu de sua boca fará, praticará, né? Então, o que você deve fazer, né? O que você deve fazer? O que Shlomo Hameler nos diz no livro de Mishlei, capítulo 5, verso 4, livro Kohelet. Kohelet é o Eclesiastes. Tov asher lotidor. Bom é que não prometa. Mish tidor, aqui é a mesma palavra, a promessa. Ruim é prometer, velô te shalem, né? Bom é que não prometa, ruim é prometer e não pagar, né? Não pagar a dívida, porque a promessa é uma dívida, né? A promessa é uma dívida, você assume essa dívida. E aí, uma dívida, ela tem que ser paga na totalidade. Por isso que tem aqui a palavra shalem, né? Shalom, plenitude. Por quê? Porque pagamento de uma dívida é pagamento pleno. Você tem lá, compra uma geladeira em 10 parcelas. Até pagar a 10ª parcela, a geladeira não é tua, você está devendo, né? Ela não te pertence. Ela pertence àquele que vendeu. Ela vai ser tua quando os pagamentos forem plenos, ou seja, você pagar todo o carnê lá da tua geladeira, televisão, seja lá o que for que você compre em parcelamento, né? Então, é a mesma palavra usada aqui. Se você prometeu, você tem que cumprir. Então, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir, porque aí é ruim. Quando você promete e não cumpre, você está se comprometendo, você está assumindo essa dívida. Comprei a geladeira, não tenho dinheiro para pagar. Vai ser tomada de volta, né? Então, quando você promete algo para alguém, né, e não cumpre, e não paga totalmente, você vai ter que, de alguma maneira, né, você vai ter que repor isso, você vai ser cobrado por isso. Então, as pessoas se esquecem das promessas que fizeram. Isso eu prometi há 10 anos atrás, mas já até esqueci, já nem lembro disso, né? Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. É lá no futuro, você sabe se vai ganhar? Não sabe. Então promete porque não sabe se vai ganhar, né? Se eu melhorar a minha saúde, eu vou guardar o Shabat. Ou então se o meu patrão me der o sábado de folga, eu vou guardar o Shabat. Mas aí o patrão te dá o sábado de folga e aí você começa a assumir outros compromissos e não guarda o Shabat. Então você prometendo alguma coisa
que está lá na frente, alguma coisa que você não está nas tuas mãos. Então, não prometa nem no passado, que já não tem como resolver, né? Alguma coisa que você prometeu lá atrás e, e, que você não cumpriu, você vai ficar então toda hora pensando, puxa, eu prometi isso, eu prometi isso, eu prometi isso, e vai ficar deprimido por aquela promessa, vai ficar deprimido por aquilo que você prometeu e não cumpriu, e vai ficar toda hora remoendo isso, ficando depressivo, ficando com a sua vida transtornada por conta de uma promessa que você fez lá atrás e agora, né? E agora as coisas estão acontecendo, agora você melhorou de vida, e aí você prometeu que ia fazer isso, lá atrás era futuro, né? Você prometeu para o futuro, mas agora já virou passado. E aí você tem que cumprir. Então você está depressivo, ou então você fica ansioso. Olha, se amanhã eu sair, se amanhã, vamos supor, a pessoa que seja vendedor, se amanhã eu for no mercado e conseguir vender isso, eu vou ganhar dinheiro, vou pagar minhas contas, vou alimentar meus filhos, vou isso, vou aquilo, mas você não sabe se vai conseguir vender, vai que amanhã chove e você não consegue ir no mercado, vai que amanhã aconteça alguma coisa e você não consegue cumprir a tua promessa. Nós passamos recentemente por uma situação mundial que abalou os alicerces de toda a humanidade, né, digamos assim. Muita gente morreu, muita gente perdeu familiares, pessoas queridas, né, mas parece que isso já caiu no esquecimento. 2 anos, 3 anos, já parece que já não se lembra mais disso, já as pessoas continuam agindo da mesma maneira que agiam antes, né? Então, as pessoas tinham muitos planos, muitas promessas a cumprir. Eu tinha um plano, no ano 2020, eu tinha 2 viagens internacionais para fazer, uma para Israel e uma para Itália, né? Então tinha planejado tudo certo, mas não aconteceu. Tudo parou, tudo ficou para trás, né? Todo o investimento que eu fiz, eu tive que repor depois, né? Tudo aquilo foi trabalhado para que não houvesse perdas de nenhum dos lados, mas a viagem que era o importante acabou. Então essa promessa, vou conhecer Israel, não era aquele momento, então não podia prometer um monte de coisas, não, vou fazer, vou isso, vou aquilo, vou em tal lugar, vou em tal lugar, né? Vários planos de viagem que foram por água abaixo porque não aconteceu. Então a gente não pode prometer para o futuro, a gente não pode viver das promessas feitas no passado. Então é bom que não prometa, né? Ruim é prometer e não pagar a promessa. Então, o que você deve fazer? Você deve se planejar. Não estou dizendo que a sua vida não deve ser planejada, você deve se planejar, mas não com a ansiedade de uma promessa, né? Você quer ir a Israel, você se planeja, reserva o seu dinheiro e tal, mas se foi, foi, se não foi, pronto, não foi. Não tem uma promessa, se eu for a Israel, vou trazer isso, vou trazer água do Mar Morto para não sei quem, vou trazer. Não, nada disso, nenhuma promessa deve ser feita dessa maneira. Por quê? Porque você pode não cumprir, né? Então, aquele que vive no etimol, no ontem, né, ele esquece que o etimol, o ontem, pertence aos mortos. Você não pode viver do passado, você não pode viver no momento que já aconteceu, no momento que já não está mais disponível para você. Você não muda esse passado, você não mexe nesse passado. Você não pode alterar, eu fiz uma promessa, mas eu vou voltar lá no ano de 2019 e não vou comprar a minha passagem, né? Porque eu prometi que eu ia viajar e fazer um monte de coisa, e agora não tem como voltar. Você, né, você já fez essa promessa de trazer a água do Mar Morto, então, e agora? E agora? Você tem que ir lá no Mar Morto buscar, mas quando? Não sei, né? Não sei quando eu vou poder ir. Então essa promessa vai ficar, né? Essa promessa vai ficar em dívida para todos sempre, até você cumprir. Você não sabe, porque será que amanhã
você vai? Né? O amanhã só pertence ao Eterno. Narrar só pertence ao Eterno. Só o Eterno pode dizer se amanhã você vai poder fazer alguma coisa, se você vai estar vivo para fazer alguma coisa, se você vai ter condições de fazer alguma coisa. Até lá você não sabe, você tem uma expectativa. Você se planeja, mas sem prometer, sem se comprometer. Né? Então é isso que a gente tem que sempre ter em mente. O passado acabou, já era, não tem mais volta. E o futuro, somente o Eterno pode trabalhar o futuro, manipular o futuro, mexer com o futuro, alterar qualquer coisa. Né? Você não tem autonomia para isso. Então não prometa algo lá na frente. Quando você prometer, cumpra na mesma hora. Né? Ou então, melhor não prometer do que prometer e não pagar. Né? Ruim é prometer e não pagar. Porque se você não prometer, você não tem que pagar nada. Né? Esse é que é o legal da história. Se você não se comprometer, você não tem que pagar nada. E isso não é ruim. Você não pode, não, eu tenho que fazer uma promessa para o meu. Como muita gente faz, né? Tem um monte de santos aí que fazem promessa para santo e são promessas perdidas, porque esse santo não vai fazer nada, não existe esse santo que possa fazer alguma coisa e a pessoa está prometendo para quem? Né? A promessa existe, se comprometeu, né? Quando se comprometeu a fazer e fez a promessa vai existir para sempre, mas ela não vai ser cumprida nunca, porque o tal do santo não vai ter condição de fazer nada, porque santo nenhum, né? Santo nenhum, segundo as doutrinas, faz alguma coisa, porque o único que pode fazer é o Eterno. Né? Só o Eterno pode fazer alguma coisa pelo amanhã. Então não adianta prometer pela saúde, pelos bens materiais, pelas dívidas que tem que pagar, por nada disso. Né? Cumpra a tarefa que você tem que cumprir e pronto. Né? Não fique esperando essas promessas, porque para a gente só temos o Rayon, o dia de hoje. É agora que a gente tem que fazer as coisas. Não é esperar para depois, não é sonhar que o passado volte para a gente dar uma mexida lá e não prometer o que prometeu, porque já prometeu. Então, se você lembra de algo que você prometeu e você pode agora, você tem que cumprir aquilo o mais rápido possível. Né? É isso que você tem que fazer. Pagar a tua promessa o mais rápido possível. E sempre se atentar pelo seguinte, há dois momentos cruciais que a gente promete, né? Que a gente promete alguma coisa. Quando a gente está muito feliz, né? A gente está eufórico, a gente está maravilhado, a gente está de bem com a vida, a gente está super feliz. Aí o que a gente faz? A gente promete. Né? Prometo que vou fazer isso, prometo que vou fazer aquilo, tá? Maior alegria, promete tudo. E aí, né, aí acaba assumindo essa carga, colocando essa carga nas tuas costas, se tornando esse jumento carregando uma carga que prometeu naquele momento de extrema felicidade. Estava muito feliz, prometeu. E o outro momento que a gente promete é quando a gente está muito triste. As pessoas às vezes adoentadas, perdeu um ente querido, ou está com uma doença séria, com um problema sério, uma dívida muito alta, e a pessoa começa a prometer, e aí, né, e aí fica bem, resolve seus problemas, e aí acha melhor, então, deixar isso para depois. Não, peraí, naquele momento eu não estava com a cabeça boa, porque quando a gente não está pensando, raciocinando, a gente promete. Então evita isso. Nesses momentos de extrema alegria ou tristeza, não prometa. Desenvolva essa habilidade e de não prometer, principalmente de não se deixar, né, não deixar que as pessoas te levem a prometer. Que as pessoas muitas vezes fazem isso, né? Promete isso para mim, promete que vai me fazer isso, promete que vai me fazer aquilo. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir, não pagar. Né? Então, fique atento,
fique atento com essas pessoas que vêm à torta e à direito aí fazendo com que você se comprometa com alguma coisa. Você que está no caminho de Techuvá, né, tenha sempre isso em mente. Não prometa nada nunca. Faça primeiro, né, e apresente os resultados. Ah, você quer ajudar alguém? Ganhou na loteria? Quer ajudar alguém? Ganhou um dinheiro extra aí? Alguma coisa aconteceu? Você ganhou um aumento de salário? Vai lá, né, ajuda a pessoa que você queria ajudar, sem ter se comprometido antes, vai lá e ajuda. Compra alguma coisa para a pessoa que tem necessidade, sem prometer que vai ajudar. Ah, meu amigo, amanhã eu vou passar aqui, vou te trazer, né? Vou te trazer uma cesta básica. E amanhã acontece alguma coisa, você não pode passar, o sujeito está lá esperando aquela cesta básica, né? E não vai receber. Nós vimos várias vezes na Torá explicando, né? Você não deve reter o pagamento do teu empregado assalariado. Por quê? Porque ele depende daquele pagamento. Então, se ele trabalhou, por quê? Foi prometido a ele que se ele trabalhasse, ele ia ganhar o salário. Aí ele trabalha e o sujeito fala assim, volta amanhã para receber. Isso é um absurdo, né? Isso não pode acontecer, você se comprometeu com aquela pessoa. Então você está vendo que a dimensão da promessa é muito ampla, né? É muito ampla, desde do alimento da criança até uma relação de trabalho. Então a gente tem que ter sempre isso em mente na nossa vida. Mas se a gente seguisse a Torá, todos os ensinamentos da Torá, nossa vida seria muito melhor e mais simples. Mas a gente acaba deturpando, a gente não acaba não dando valor, digo a gente, humanidade, não dando valor a esses ensinamentos, e aí vai incorrendo em erros, e lá na frente fala assim, nossa, mas por que o mundo é tão cruel? Na verdade, o mundo não é cruel, a gente é que age de forma errada, né? A gente é que age de maneira errada, e aí vai assumindo esses compromissos, vai colocando essa carga nas costas, e o jumento ele não reclama, mas ele sente o peso, né? O peso vai ficando, as nossas costas vão encurvando, nós somos os jumentos quando carregamos esse peso desnecessariamente, porque você não precisa disso, né? Siga os ensinamentos da Torá, o Eterno, em nenhum momento o Eterno diz que deve jurar a ele qualquer coisa. Você não lê isso em lugar nenhum da Torá. Agora jure ao Eterno que você vai isso, aquilo, outro. Isso são para os santos, né? Os santos aí das religiões, né? Que precisam de promessa, que vai pagar promessa, que vai subir escada de joelho, que vai lavar a escada aí todo ano, né? Isso aí são promessas das pessoas que seguem as doutrinas. Mas você que está em Techuvá, você não deve se ater a esses ensinamentos, a essas doutrinas, né? Essas doutrinas pagãs. Você tem que se afastar disso, você tem que se afastar dessa forma de atuar. Por quê? Porque você está em Techuvá, você tem que ouvir só o Eterno. Você não terá deuses outros diante de mim, né? Lembra do segundo mandamento? Lo tease Elohim Aherim. Você não terá deuses estranhos, deuses outros diante de mim, né? Então é isso que você deve fazer. Melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Como vai nos dizer Moshe no seu discurso, que nós começaremos na semana que vem, o discurso de Moshe, né? O discurso de Moshe no livro de Devarim. Desculpe, estou meio gripado aqui, tá? Às vezes a tosse que já é comum, né? Às vezes ela vem com mais força. Então, Moshe vai fazer um discurso e lá no capítulo 23, quase no finalzinho do livro de Devarim, ele vai nos dizer essa mensagem. Kitidor neder. Quando fizeres um voto, lá Adonai, para o Eterno, Elohecha, o teu Elohim, teu Criador, aquele que te colocou no mundo, Lo teacher
Lo tearer le shalemo. Não demore em quitá-lo. A palavra shalom aqui, ó, shalem, quitar, né? Pleno, dar plenitude à quitação, ao pagamento. Então, quando você fizer um voto a Adonai, não demore em pagar esse voto. Que darosh idreshenu Adonai, pois exigirá e cobrará Adonai, ou seja, ele não só vai pedir que você pague, ele vai exigir que você pague. Então é uma dívida mesmo, né? Se você pensar aqui no nosso dia a dia, na mídia, nos filmes que a gente vê, né? O cara faz um empréstimo, pede um dinheiro emprestado e depois tem que pagar, vai ser cobrado e pode perder até a vida por conta disso, né? Então é muito sério. Que darosh id. Deixa eu apagar aqui porque está muito rabiscado. Que darosh id shenu Adonai Eloheicha, pois exigirá e cobrará Adonai o teu Elohim. Meimacha Vechaya Vecha Haté, pecado, Haté, reté, pois exigirá e cobrará Adonai. Tua falha em cumprir será pecado para você. Então esse, né, verá reté, pecado para você. Então, se você faz um voto ao Eterno, ao teu amigo, ao teu vizinho, ao teu próximo, a quem quer que seja, né, que é a representação de Adonai para você, o teu próximo é Adonai para você, né? O teu Criador criou o teu próximo. Então, quando você promete para alguém, você está prometendo ao Eterno. Você pague isso imediatamente, porque será cobrado por isso e será para você por pecado. Enquanto você não pagar a sua dívida, você estará em pecado. Então, qualquer momento que você cair na besteira de fazer um voto, imediatamente cumpra, né? Pague, se livre dessa carga, tire essa carga das suas costas. Não seja um jumento carregando uma carga eterna, né, para todo sempre nas tuas costas, porque ela não vai sair de lá sozinha, ela não vai desaparecer, ela vai ficar lá para sempre como um pecado. Então Moshe diz, Verri terdal li lindor lo irie verra reter. E quando deixares de fazer um voto, não será pecado para você. Então não está dizendo em nenhum lugar da Torá que você deve fazer voto, né, prometer qualquer coisa. Porque se você não fizer, não é pecado. Isso nos ensinou Yeshua no Sermão do Monte, né? Se você não fizer voto, não é pecado. É daqui que ele tirou esse ensinamento. Foi daqui que ele mostrou para todos os que o seguiam os ensinamentos da Torá. Não faça voto, porque se você fizer, você vai ter que pagar. Se não pagar, vai ser um pecado nas suas costas, vai ser um pecado que você vai ter que prestar conta nos dias do juízo. Mas se você não fizer, não é pecado. Se você não fizer de tzedakah, não é pecado, né? Você vai estar em débito porque não cuidou do seu próximo, porque não cumpriu a Torá? Sim, você tem que fazer de tzedakah.
mas fazer de coração. Se você vai fazer só porque vai ter a sua um pontinho a mais com o eterno, isso aí não é válido. Né? Isso aí não é válido. O que é válido é você fazer porque reconhece no teu próximo o eterno e que ele precisa da tua ajuda, que ele precisa do teu suporte, que ele precisa de alimento, que ele precisa de roupa, que ele precisa de uma palavra de afeto, de carinho, uma palavra de reforço na sua autoestima, enfim, qualquer motivo que faz com que a pessoa que tem uma necessidade seja saciada, né? Porque não é só o alimento que você vai dar à pessoa que vai saciá-la, né? Mas é tudo tudo que fizer com que ela se torne uma pessoa melhor. Então é assim que você tem que, né? É assim que você tem que agir quando for fazer uma tzedakah, não por obrigação, e não prometer e não cumprir. Então, se você não prometer, se você deixar de fazer um voto, não será pecado para você. Então, isso é importante. Não prometa nada. Né? Essa frase aqui é muito interessante, nós vamos vê-la novamente lá no livro de Devarim, nós vamos ver, mas mais frases que têm essa mesma característica. Né? Se você inverter a frase, não, vamos supor que você não entende, essa aqui está muito fácil de entender, mas vamos supor que tem alguma frase que você não entende o significado. Né? Então aí você inverte a frase, inverte ela toda. Quando fizeres um voto, será pecado para você. Então, o inverso também é válido. Quando deixares de fazer um voto, não é pecado. E se você fizer um voto, é pecado. Está dito no verso de cima, no verso 22. Né? Se você fizer, ele é pecado para você. A tua falha em pagar é pecado para você. Então, não faça voto. Não vote, porque não fazer voto não é pecado. As pessoas nas doutrinas religiosas, elas aprendem que tem que fazer promessa. Elas têm que prometer alguma coisa, elas têm que se comprometer com alguma coisa, elas têm que subir uma escadaria de joelho, elas têm que fazer qualquer coisa para receber algo em troca. Né? É a criança que come para ganhar o sorvete. Né? As religiões ensinam isso, você tem que fazer tal coisa para ter mérito junto ao Eterno. O Eterno não pediu isso nunca em lugar nenhum da Torá, dos escritos nazarenos, dos profetas, em nenhum lugar o Eterno diz isso. Né? Isso vem das religiões, isso vem dos conselhos dos ímpios. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque eles vão te levar para o buraco junto com eles. Então, eles não cumprem o Shabat, você não precisa cumprir o Shabat, porque agora mudou tudo, agora tem uma nova legislação. Não existe isso, não existe um mandamento novo, não existe um testemunho novo. O testemunho do Eterno é o mesmo sempre, né? Todo sempre foi o mesmo testemunho, não mudou em nenhum momento. E Yeshua não disse, não pense que vinha abolir a Torá ou os profetas, né? Então não mudou nada, é tudo igual. O que mudou foi a cabeça daqueles que querem ter vantagens, né? Querem ter vantagens enganando o próximo, enganando os ímpios que enganam. Então não se sente com esses escarnecedores, né? Que vão te levar para o buraco, que vão te levar para o entendimento errado da Torá. E aí você vai assumir compromisso e vai ficar com essa carga nas tuas costas como um jumento pro resto da eternidade. Né? Quando você for chamado lá pelo Eterno para o julgamento, você vai ter que prestar conta desses. Aí os ímpios vão sumir. Né? Yeshua diz, eu não os conheço, mas eu fiz tanta coisa em teu nome, mas eu não te conheço, cara. Te vira agora. Né? Você agora, nesse momento, quando você segue esses ímpios, você vai prestar contas como eles vão prestar também. Né? Então não se deixe
enganar. Estude a Torá e veja se você encontra em algum lugar o Eterno dizendo para fazer algum voto. Não vai achar, né? Não vai achar. Acho que nem nas traduções você acha isso. Isso tá nos outros livrinhos aí que o pessoal produz, né? O pessoal produz muitos livrinhos e diz que é baseado na Torá, nos Evangelhos. No entanto, continuando aqui o discurso de Moshe, Motzá Sefaiterra Tishmor Veasita Kaasher Nadarta Ladonai Eloheicha Nedavá Asher de Baret de Bartá Befirá. No entanto, se o voto passar por teus lábios, Sefaterra, os teus lábios, trate de cumpri-lo de acordo com o que disseste voluntariamente a Adonai, o teu Elohim, aquilo que prometeste com palavras audíveis. Né? Se você prometeu algo para o Eterno, ou para uma pessoa que você, né, que quando você promete para alguém, você está prometendo para o Eterno, né, você tem que cumprir de acordo com o que você fez. Eu vou fazer isso, isso, isso. Aí na hora de cumprir o voto, né, você prometeu, então você não sabia desse estudo, você nunca leu a Torá, prestou atenção ou se leu, não prestou atenção nesse verso que nós lemos, aí você fez uma promessa, então agora você vai cumprir, mas vou mudar alguma coisinha, vou mudar, vou pagar de outra maneira. Não, você tem que pagar de acordo com o que você prometeu. Né? Você está devendo uma geladeira, você não vai pagar uma televisão. Né? Você tem que pagar exatamente a dívida que você tem. Né? Você não vai pagar uma outra dívida. Você não vai rolar a dívida e pagar uma outra coisa. Então, você tem que tomar cuidado quando você promete. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Mas se prometeu, você tem que prestar atenção na palavra que vai sair da tua boca. Por quê? Porque é essa palavra que vale. Não é o que você acha que prometeu que tem que valer. Não, porque eu não disse exatamente isso. Né? A pessoa entendeu errado. A pessoa com quem eu fiz a promessa, a pessoa entendeu de outra maneira. Eu quis dizer outra coisa. Não, você está dizendo aquilo, é aquilo que tem que ser cumprido. Você não pode, né? Você não pode alterar essas palavras depois que ela saiu da tua boca. Então pensa antes de falar, pensa antes de prometer. Porque o ser humano, ele costuma falar muito, né? A gente fala muito, tem gente que gosta de falar muito. Né? Tem gente que abre a boca e fala, sem nem ser convidado a falar, começa a falar e sai falando e fala um monte de coisa, promete um monte de coisa, né? Diz que vai fazer, diz que vai cumprir tal coisa no trabalho e não cumpre, não faz, e fica inébito, e fica sempre numa situação constrangedora, numa situação ruim. Por quê? Porque prometeu algo que ele não tinha capacidade de fazer, que ele não tinha condições de pagar. Né? Então, muitas vezes as pessoas, elas são que nem um peixe, ela morre pela boca, né? Então ela fala enquanto deveria ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Tá mostrando o nariz aqui, porque meu nariz está muito entupido, então toda hora eu estou limpando o nariz ou passando alguma coisa aqui para ele desentupir. Mas você tem 2 ouvidos e uma boca, então você deve ouvir mais e falar menos. Se não falar o dobro para compensar os ouvidos, como muita gente acha que tem que fazer. Não, eu tenho que falar muito porque eu só tenho uma boca, 2 ouvidos, então eu tenho que falar muito para compensar, né? Para compensar, mas é exatamente ao contrário, né? Você tem que prestar atenção, pensar nas palavras,
Melhor que não prometa do que prometer e não cumprir, né? Mas se você incorrer nesse erro, né? Se no momento lá de, de, de bobeira lá você aceitar essa carga nas tuas costas, você se tornar o jumento que aceita alguma coisa nas tuas costas, presta atenção e não falar demais e não falar algo que depois você não vai cumprir, né? Porque você tem que prestar conta daquilo que saiu da tua boca. Como disse Yeshua, você não pode mudar um fio de cabelo teu de branco para escuro. Ou seja, você não pode mudar nada daquilo, né, que, que acontece na tua vida, no teu dia a dia, nas coisas que estão programadas para a tua vida. Você não muda isso. Você ficou de cabelo branco, você pinta, a tinta vai embora, você faz um implante, o cabelo também fica branco. Não tem jeito, né? O passar do tempo não pertence a nós, pertence ao Eterno. O futuro pertence ao Eterno. Nós, só o dia de hoje. Na verdade, eu digo só esse instante que eu estou falando aqui. Quem diz que eu vou conseguir terminar esse shiur? Quem diz que eu vou conseguir fazer o shiur amanhã? Só o Eterno, só Ele pode dizer, não, amanhã você vai continuar, mas eu não sei se eu vou continuar, só Ele pode dizer. Por isso que a gente sempre diz, Hashem, se o Eterno permitir, amanhã eu vou continuar aqui no estudo. Né? Só se Ele permitir. Se Ele não permitir, né? Se Ele não permitir, certamente Ele colocará outra pessoa para falar no meu lugar. É assim que a gente tem que pensar a vida, né? Não achar que nós somos eternos. No eterno só um é eterno. Adonai é Had, né? Só Ele é eterno. Então não pense, né? Não pense em expressar, né? Em falar demais coisas que você não pode se comprometer. Mokesh Adam Yalá Kodesh Ve'ahar Nedarim Levaker. Aqui um trecho de Provérbios, Mishilei, também escrito pelo rei Shlomo Amélia, rei Salomão. Provérbios capítulo 20, verso 25. A armadilha ao ser humano é consagrar apressadamente e só depois refletir, né? E depois refletir nos votos. Ou seja, as pessoas falam, prometem, né? E depois elas vão pensar aquilo que elas prometeram. Só que aí já era, né? Você já criou expectativa naquele que ouviu, você já criou um compromisso, você já assumiu esse compromisso, já botou essa carga nas suas costas de jumento, então você tem que cumprir. As pessoas muitas vezes armam as armadilhas para ela mesma. Né? Momento de euforia promete, e aí depois cai na real, tá bêbado, alegre, feliz, numa festa, e promete um monte de coisa, e depois não é bem aquilo que ele tinha que prometer, né? Ele não vai ter condição de pagar aquilo, mas se ele falou, ele tem que cumprir com todas as palavras que saíram da sua boca. Então veja aqui uma frase, um único verso, né? Um único verso que aparentemente não tem aí um peso tão grande, e na verdade ele traz um ensinamento para toda a nossa vida. Né? Então, cada frase da Torá, cada verso da Torá precisa ser ruminado, ser meditado em cima dele, né? para extrair dele todos os ensinamentos. E olha o que eu estou falando, né? Falando pouco, a gente poderia trazer muitos e muitos exemplos da Torá aqui sobre situações em que foi feita a promessa, porque o Eterno coloca muitos exemplos, né? Muitos exemplos de promessas, de tudo que ele ensina, ele coloca exemplo para a gente ver como é que isso se aplica na prática. Então a Torá é prática, a Torá não é um livro para
para você ler só no Shabat, é um livro para você praticar todos os dias, ler todos os dias, praticar todos os dias, porque é um ensinamento diário, né? Um ensinamento de todo momento, não é só um dia por semana que você estuda a Torá. Mas também não precisa se comprometer, né, a estudar a Torá todos os dias. A partir de amanhã, então, né, eu vou, então, se a Torá é tão importante, a partir de amanhã, 1 hora por dia eu vou estudar a Torá. Não, não prometa, estude. Tem 1 hora, estuda. Tem meia hora, estuda. Ah, chegou do trabalho, ou da escola, ou seja lá de onde você chegou, tem um tempinho, eu vou ler a Torá. Lê a Torá, não prometeu nada, vai lá e lê, né? Estuda, pratica. Ah, então eu vou agora guardar o Shabat porque no canal Teshuvah Total fala muito do Shabat. Não é assim. Você vai guardar o Shabat porque você sente a importância do Shabat, né, de como o Eterno nos ensinou sobre o Shabat, e você está fazendo porque está no teu coração a vontade de fazer, de guardar o Shabat. Não prometa, né, faça, cumpra, e depois, né, depois você vê as consequências. Não prometa nada, porque a promessa é dívida, né? Como a gente fala aí no nosso dia a dia, promessa é dívida. Prometeu, está devendo, né? Como a Torá nos ensina. Você está devendo isso aqui. Isso é uma dívida para todos sempre, até você se comprometer a pagar essa dívida, né? Tem que cumprir tudo que saiu da tua boca. E vamos ver o que diz Yaakov, né? Yaakov, irmão de Yeshua, que a gente conhece na língua portuguesa como Tiago, e os ingleses, os norte-americanos, eles conhecem como James. Né? Por quê? Porque essa epístola não entraria no cânone, ela não entrou no cânone da Igreja Católica, mas na tradução de King James, o rei James, né, ele colocou essa epístola de Yaakov na sua tradução, e aí os tradutores resolveram fazer o agrado para o rei e botaram o nome de epístola de James por causa do rei James, né? Mas não tem nada a ver, né? O nome era Yaakov, né? Foi um ato, eu diria, indecoroso, né, que as religiões fizeram, ou seja, eles latinizaram, eles transformaram para o grego, para o latim, todos os nomes hebraicos, né? Então eles resolveram mudar todos os nomes para que a nova religião que eles inventaram não tivesse nada a ver com os ensinamentos do Eterno. Bom, isso é a religião que eles inventaram, realmente não tem nada a ver com a Torá do Eterno. Eles simplesmente usam partes da Torá que para eles é interessante, mas não é o ensinamento do Eterno. Você siga a Torá do Eterno, estude a Torá do Eterno, os profetas, os escritos nazarenos na sua língua original, né, na sua língua original que é o hebraico e não o grego, né, e aí você não tem esse problema aí com esses nomes. Então Yaakov diz o seguinte: Ho ha-omerim nelecha lenu hayon o lemarach la-ir ha'i venishach shana ahat venaase lanu ha'il. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante anos. As pessoas imaginam isso, eu vou viajar para tal lugar e vou ganhar dinheiro, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou construir, e vou isso, e vou aquilo, aquilo outro.
E será que isso acontece? Será que você tem certeza que isso vai acontecer? Será que o Covid não vai barrar tudo no meio do caminho? Será que alguma coisa não vai acontecer nesse meio do caminho? Será que você vai conseguir realmente vender a tua mercadoria na cidade e ganhar dinheiro? Ou será que naquele dia vai ter um concorrente e você não vai conseguir ganhar o que você espera ganhar? Você não sabe o dia de amanhã. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Nós somos isso. Nós estamos aqui hoje conversando online, né? Mas amanhã podemos não estar mais. A gravação fica, mas pode se perder, pode dar uma pane na internet, pode sumir tudo. Então, nós temos que assumir, né, o compromisso hoje. Não pensa que amanhã você vai para outra cidade, como nos diz aqui Jacob, né? Você vai para outra cidade, vai fazer negócio, vai ficar rico. Não assuma essa carga nos teus ombros, né? Deixa isso aí, né? Deixa isso aí longe de você. Longe de você. Não assuma esse compromisso, porque você é apenas uma neblina. Quando o Eterno falar, deu a sua hora, meu amigo, né? Junta as tuas coisas aí, porque acabou o teu tempo. Você fez o que tinha que fazer, não fez, está devendo, né? E vai chegar o momento que você vai prestar conta disso. Então, o que você faz? Você deixa tudo arrumadinho hoje, né? Você deixa tudo arrumadinho hoje, como disse Léo, né? E Léo foi um sábio que viveu na época de Yeshua, né? E Léo era um mestre da Torá. E ele ensinava os seus alunos, né? Ele ensinava os seus alunos sempre respondendo, né, com uma pergunta, ou sempre estimulando uma dúvida para que o aluno pensasse. Então os alunos perguntaram para ele, mestre, como é, né, como é que saberemos que devemos prestar contas dos nossos atos? E ele disse, você deve prestar conta dos seus atos um dia antes da sua morte. É o melhor momento. É nesse momento que você presta conta. Um dia antes da sua morte. Falou e, como todo sábio daquela época, saiu andando e esperando que os alunos tivessem lá, né, tivessem lá sua reação, porque se eles não tivessem reação nenhuma, significou que eles não estavam muito interessados. Mas geralmente os alunos iam atrás, né? E eles foram atrás, falaram, mas mestre, como é que nós vamos saber qual é o dia da nossa morte? Ninguém sabe o dia da morte. Ninguém prevê o dia da morte, ninguém tem esse conhecimento. Como é que nós vamos prestar contas um dia antes da nossa morte? Respondeu, prestem contas hoje, porque se for amanhã, né, já está com as contas prestadas. Então, presta contas hoje, né? Faz o que tem que fazer hoje. Haja de acordo com a Torá hoje, porque o hoje é o único que nós temos. Se você, Haza Halila, amanhã vier a falecer, você já está com as suas contas em dia, você não deve nada. Por quê? Porque é o último momento da tua vida, né, que vai ser o primeiro a ser lembrado. Né? Vai estar lá no livro que leva o teu nome. Então, é nesse momento que você deve prestar contas, um dia antes, né, da tua morte. Como você não sabe, presta contas hoje. Né? Não viva carregando carga nas tuas costas como um jumento. Você presta contas, né? Você não assume compromissos, você não faz promessas, você não anda em pecado. E aí, né, o dia que for, o dia que o Eterno decidir que é o teu dia de ir, você vai tranquilamente, né? Vai deixar saudades, com certeza vai, mas você está tranquilo perante o teu Criador. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Eterno permitir,
viveremos para fazer isto ou aquilo. Aqui está essa maravilhosa frase. Ach, kazot aleichem lemor. Em vez disso, vocês deveriam dizer Im irtse Hashem, venireye na ase kazot ou kazot. Em vez disso, vocês deveriam dizer só se o Eterno permitir, viveremos para fazer isto ou aquilo. Essa é uma frase que Yaakov nos deixou e deixou para todos, né? Para todos, para todo o povo judeu, né? Essa frase que a gente deve sempre ter na ponta da língua e sempre que for fazer alguma coisa, a gente confiar no Eterno. Se Ele permitir, eu vou fazer. Se Ele permitir que eu faça isso, eu vou fazer. Porque é Ele que permite, Ele que autoriza, Ele que te dá o alvará para você realizar as coisas na tua vida. Né? Sem a permissão dele, nada aconteceria no mundo. Né? E essa frase aqui, ela só aparece no livro, né? No livro de Yaakov. Ela não aparece na Torá, ela não aparece nos profetas, ela não aparece nos escritos, ela só aparece aqui e hoje ela é adotada, né, adotada por todos aqueles que seguem alguma doutrina, alguma religião, alguma coisa, que acreditam no Eterno, né, porque dentro das doutrinas há muitos, né, há muitos que confiam no Eterno, que acreditam no Eterno, mas que estão vivendo segundo os ensinamentos daquela doutrina. Então logo eles descubram o caminho que deve ser seguido, provavelmente eles vão se afastar, como a gente vê aqui no canal, né? Muita gente que seguia alguma doutrina, a partir do momento que começou a ter contato direto com a Torá, com a leitura da Torá na sua língua original, passaram a perceber os erros que vinham cometendo e decidiram por não cometer mais esses erros. Então, muitos utilizam essa frase sem nem saber que Yaakov nos deu essa frase maravilhosa. Né? Se o Eterno permitir, Himitse Hashem, se o Eterno permitir, nós faremos isto ou aquilo. Contudo, agora vocês se gloriam da sua arrogância e toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a fazer e não faz, comete pecado. Né? Então, é o que nós ouvimos de Shlomo, é o que nós ouvimos de Moshe. Né? Se você não prometer, você não está em pecado. Mas se você prometer, você está em pecado. Né? Então, se você sabe que o certo é não prometer e promete, você está cometendo pecado. Então é dessa maneira, né? Dessa maneira que você deve entender esse verso maravilhoso que vem nesse capítulo de Matot. Vamos então ao capítulo 31 do livro Bamidbar, né, na porção Matot. Continuando a porção Matot, com a frase do Eterno, vai daber Adonai el Moshe lemor. Falou Adonai para Moshe, dizendo: Nekon nikmat bnei Israel. Nekon nikmat bnei Israel. Vingue-se os filhos de Israel. Me et ha-Midianim. Ahar te asef el
Meirá. Depois serão reunidos ao seu povo. Nós vimos na porção Pinhas que o Bilã, o malvado, o feiticeiro Bilã, aquele mau caráter do Bilã, foi lá, né, e tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu. O Eterno mudou as suas palavras e ele, olhando a formação das tendas do povo israelita, como eles conviviam, ele falou assim: olha, esse povo aqui não dá para a gente criar uma inimizade entre eles, não. Eles que vão ter que se entregar. E aí ele fez o quê? Ele fez com que as mulheres midianitas seduzissem os homens israelitas e com isso, eles deixariam de seguir os ensinamentos do Eterno e seguiriam os desejos da carne, os desejos sexuais que aquelas mulheres estavam proporcionando. E aí aconteceu aquela perversão toda e o Eterno se vingou, morreram muitas pessoas, até que Pinhas pegou uma lança e atravessou o príncipe Zinri e a princesa midianita Cosbi, e aí interrompeu aquela morte, a morte provocada por aquela devassidão que estava acontecendo. Então, o que o Eterno está dizendo aqui? Acabem com essas pessoas que estão trazendo essa promiscuidade, essa idolatria, essa prostituição ritual, né? Essa prostituição que faz com que as pessoas sejam seduzidas e deixem de seguir as orientações do Eterno e passem a seguir as orientações dos desejos, né? Os desejos que dominam as pessoas, que nós temos até os dias de hoje. As pessoas são dominadas pelos seus desejos, seja de dinheiro, seja de poder, seja de desejos sexuais, sejam de drogas, enfim, são muitos os desejos que permeiam, né, e que fazem com que a pessoa se desvirtue da sua caminhada. Então, é isso que eu acendi a luz aqui porque está ficando escuro aqui. Então, é isso que o Eterno diz: se vingue. E nos dias de hoje, o que a gente tem que fazer? Justamente a mesma coisa, né? Não permitir que essa prostituição ritual nos alcance, seja parte de nossa vida. Então, que a gente pense sempre nos ensinamentos do Eterno e que a gente não deixe qualquer outra ideia se apossar de nós. Então, é isso que o Eterno está dizendo. Não está dizendo para você pegar uma espada hoje e sair matando as pessoas. Não é dessa maneira que a gente vai encarar isso hoje, né? Hoje a gente não faz isso, mas a gente se afasta dos ímpios, a gente se afasta daqueles que nos trazem orientações contrárias aos ensinamentos do Eterno. É isso que a gente tem que fazer. Eu conheço muita gente que diz que segue o Eterno, mas que o Eterno está em todo canto, que o Eterno está em todas as religiões. Então a gente deveria ouvir também o que essas religiões nos trazem. E não é isso, né? Não é isso que o Eterno ensina. As pessoas se deixam prostituir com palavras trazidas por essas princesas, né? Por essas princesas midianitas. Então é isso que nós temos que fazer. Você ouve a Torá do Eterno, você segue a Torá do Eterno, e quando vierem te falar algo contrário, você não precisa, né? Você não precisa sair, logicamente, hoje matando as pessoas porque falam contrário a você. Isso foi feito durante muitos anos, é feito ainda muita guerra santa, e dita santa, né? Não existe guerra santa, né? Existe guerra de poder, de religiosos que querem manter o poder, e aí insuflam as pessoas a agir contra os ensinamentos do Eterno. As pessoas matam em nome do Eterno, e na verdade estão matando porque querem matar, porque têm desejo em si de cometer esses atos, né?
Não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que você se afaste, né, que você não dê ouvidos, que você não permita que isso entre pelo teu ouvido, que isso venha fazer uma promessa de algo melhor em tua vida, porque isso não existe. Né? Por isso que isso está bem ligado com o que a gente acabou de discutir, que são as promessas. Isso são promessas que chegam, né, de algo melhor, de uma vida melhor, de um Deus melhor, de um Deus isso, um Deus aquilo, e aí você se afasta do real ensinamento que é do Eterno, que é o ensinamento do Eterno. Então, ele diz aqui, vinguem-se os filhos de Israel dos Midianim, depois serão reunidos ao seu povo. Ou seja, quando você não dá ouvidos a esses ensinamentos, você vai se reunir ao povo do Eterno. Você se afasta desse povo, né? Você se afasta desses ensinamentos e você vai então seguir os ensinamentos do Eterno. Vai daber Moshe el Ha'am lemor. E falou Moshe ao povo dizendo: Echaletsu beitechem anashim latsava veihu al Midian latet nikmat Adonai bemidian. E falou Moshe ao povo: peguem dentre vocês homens para o exército, e estarão sobre Midian para executar a vingança de Adonai em Midian. Então, Moshe passou para o povo as orientações do Eterno, né? Reuniu o povo para o exército, reuniu o povo para a luta. Elef le matê, Elef le matê, mil de cada tribo, 1000 das tribos. Elef le matê, lamatê. Então repete 2 vezes, 1000 homens de cada tribo, 1000 homens de cada tribo, 1000 homens das tribos vão estar servindo ao Eterno. Lehol matot, de todas as tribos, não é só de uma tribo, ou só daquela tribo que tem gente mais preparada para a guerra, ou da outra tribo que tem gente mais forte. Não, são de todas as tribos, vão colaborar com 1000 homens cada uma. Lehol matot Israel, tishlehu letzivá, enviarás Shevu, enviarás Letzvá, para o exército, para o grupamento de pessoas que vai lutar. Vai Maseru me Alef Israel, Elef Lamatê, Shenem Assar, Elef Ha-Lutse Tzvá. E entregaram dos milhares de Israel 1000 homens de cada tribo. Né? Não fala homens aqui, mas são os homens, os guerreiros preparados para a luta. Esses guerreiros foram logicamente treinados durante todo esse período que eles passaram pelo deserto, que muitas guerras eles enfrentaram, né, na sua caminhada pelo deserto. 12.000 armados para o exército, 12.000 homens de cada maté, de cada tribo. Vaishlar, e enviou Otan eles, e os enviou Moshe, Elef Lematê, 1000 homens de cada tribo. Latzvá Otan, e os enviou para o exército. Ve'et Pinhas, lembra de Pinhas, o filho, né? O filho de Elazar, traduzido como Finés, né?
Ben Elazar, o filho do sacerdote, que era um guerreiro, que foi aquele que justamente lá defendeu a honra do povo, matando lá o Zimri e a princesa Cosbi. Então ele se levantou quando todos ficaram calados, quando ninguém fez nada contra as midianitas. Por que não fizeram? Porque eles mesmos eram casados com mulheres midianitas. Não é porque a mulher era midianita que ela era do mal, né? Que ela era uma pessoa ruim, mas aquelas que estavam naquele momento praticando, foram contratadas para isso, elas estavam promovendo, né? Promovendo essa situação, esse mal entre o povo, né? A Cohen, Cohen, o Elazar, o Cohen, Letzvah, o Kelá, o Kelé, o Kelé, Kelé, a Kodesh, Vahatzot, Vahatzot, Tzrot, Hateruá, Be e Adô. E os enviou Moshe 1.000 homens de cada tribo para o exército. Enviou-os a Pinhas, o comandante, né, filho de Elazar o Cohen, para o exército, e os utensílios sagrados, e as trombetas para fazer soar o alarme sob seus cuidados. Né? As trombetas de prata, aquelas trombetas que iriam anunciar o momento de ataque, o momento de recuar, enfim. E eles lutaram contra Midian, como ordenara Adonai a Moshe, e mataram todos os homens. Ve'et malche Midian aregu al Halechem et Evi ve'et Rekem ve'et Tzur ve'et Hur ve'et Havá Ameshet Marque Midian Ve'et Bilan, olha ele aqui, Bilan Ben Beor Haregu Ben Harev, e os reis de Midian eles mataram Evi e Requem, e Tsur e Hur e Revá, 5 reis de Midian, e Bilã. Bilã tinha se escondido aqui com eles. Bilã, quando fez aquela aproximação lá e fez o acordo das mulheres se prostituírem, né, e que o rei aceitou ali que eles dominariam Israel com aquela ação daquelas mulheres, Bilã ficou lá então com esse rei. Ele não recebeu nada de Balaque, porque ele não cumpriu o que tinha prometido a Balaque. Ele fez uma promessa e não cumpriu, né? Então não recebeu o dinheiro que ele queria receber, mas ele não se deu, né? Ele não se entregou. Ele falou: bom, agora eu vou conseguir alguma coisa de qualquer maneira, eu tenho que conseguir o meu din-din, né? Porque ele era fanático por dinheiro. Então ele se escondeu lá junto com os midianitas, ele se escondeu com esse povo, e aqui então sofreu, né? Sofreu nas espadas, com a espada de não sabemos se foi Pinhas que o matou, mas nós sabemos que ele morreu nesse momento pelas espadas do povo israelita, que saiu para vingar toda a afronta que foi feita com Israel. Então é isso que acontece com os feiticeiros. Um feiticeiro que aparecer na sua vida, querendo te mostrar um caminho diferente do eterno, você deve, né, você deve se afastar dele, se desfazer dele, como se fosse passar a peixeira na barriga dele. Né? Por quê? Porque o Eterno diz para a gente se afastar, eliminar todo esse povo que procura nos tirar do caminho da Techuvá, do caminho do Eterno, do caminho que nos leva ao Eterno.
leva de volta ao eterno. Então, se afaste dos bilhões que vão aparecer na sua vida. Aparece todo dia uma meia dúzia aí querendo, né, querendo prostituir, ritualmente, querer prostituir os ensinamentos, né, e fazendo com que as pessoas se entreguem a essas práticas que a cada dia nós vemos aí que florescem. De repente, do nada, aparece aí uma orientação que tenta nos afastar do eterno. Mas aquele que está, né, aquele que está com o eterno no coração, ele vai ouvir a palavra do eterno e vai se afastar e vai se distanciar desse povo. E a cada passo que ele der no caminho de Techuvá, mais forte ele vai ficar. Não quer dizer, né, como nós vamos ver amanhã cedo, não quer dizer que mesmo estando à porta da entrada da Terra Prometida, a pessoa não vai ter um deslize e falar assim, não é nada disso que eu quero não. Andou 40 anos no deserto, conseguiu vencer todas as dificuldades, mas no último minuto, né, na prorrogação do segundo tempo, ele desiste e continua, né, por um caminho estranho, um caminho diferente daquele do eterno. Então, o caminho de Techuvá tem que prevalecer em todo o tempo. Né? Não podemos fraquejar em nenhum momento. Dessa guerra aqui, nós vamos ver que vamos trazer os espólios da guerra, vamos trazer os despojos de tudo que foi amealhado lá, de que foi conquistado contra os midianitas, e isso vai ser dividido, né? Vai ser dividido entre o povo e os soldados, metade para o povo, metade para o soldado, e também caberá uma parte ao Eterno, que será então dada para os Levií que cuidavam do templo do Eterno. Os Levií não tinham guerreiros lá na guerra, foram só as 12 tribos, Menache e Efraim, contando como as 2 tribos que vão para a guerra, mas os Levií não foram para a guerra, eles cuidavam do tabernáculo. Então eles não vão para a guerra, mas eles recebem os despojos, né, na parte que cabe ao Eterno. Então, como tudo que eles recebiam, né, a alimentação deles era toda custeada pelas outras tribos. Todas as tribos contribuíam para que os Levií, eles se mantivessem. Então é por isso que muitas religiões fazem com que tudo seja dado, né, para os seus sacerdotes, mas não são levitas, são outros sacerdotes que vivem às custas daqueles que os seguem, né, que pagam para eles, né, por promessas que não vão se cumprir nunca, né, promessas falsas que não vão se cumprir nunca. E aí as pessoas caem nesse engodo porque não estudam a Torá, não querem saber dos ensinamentos do Eterno, querem saber, né, das promessas dos ímpios. Então, não se compraza com essas promessas dos ímpios. Afaste todos esses midianitas da tua vida. Então, vamos agora, já estamos adiantados no horário, vamos ouvir o Birkat Kohanim com o nosso querido Garganta de Aço, nosso querido Yosef Torres, e amanhã, por volta de 10 horas, eu vou anunciar aí no canal qual o horário, né, para a gente retomar aqui a continuidade desse estudo. Laila Tov, tenha um bom descanso com a família, que o Eterno abençoe e guarde a todos vocês.
Adonai v'yishmerecha. Hayeh Adonai panav elecha v'huneka. Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom, v'yaseh lecha shalom. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'eh Adonai panav elecha v'huneka. Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom, v'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Laila Tov, vou deixar com vocês Sombra e Água do Poço. Sei no meio dela. במדרון מעל הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרעל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. בשבע ערב ימצא אצלנו בת של לחם, בשעייך ימצא פוצל ומי בהר. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. של הערב ימצא אצלנו בת של לחם, ושעייף ימצא פוצל ומי בהר. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הדרך.
שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שוב לא ייסגר. מי שרב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.